Oi, gente! Estamos de volta para trazermos outro tema. O tema de hoje vai falar sobre os princípios que regem a administração pública. Para tratarmos deste tema, iremos citar algum exemplo de aplicação para facilitar um pouquinho o nosso entendimento dentro de um tema tão complexo. Antes de iniciarmos o nosso tema, eu solicito que você, se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Nos dê esse apoio para que possamos continuar mantendo essa dinâmica de aproveitamento de temas diversos para esse universo de pensamentos que ocorre dentro dos seres pensantes. O tema de hoje é um tema bastante polêmico, mas a polêmica é a proposta do nosso canal. Se temos polêmica, nós temos influência. Se temos influência, nós temos inspiração. E se temos inspiração, nós temos disposição para trabalharmos esses temas que são complexos. Os 5 princípios que regem a administração pública são: as letras iniciais dos 5 princípios formam a palavra limpe. A letra L, que é o primeiro princípio, é o princípio legalidade. A letra I, que é o segundo princípio, é o princípio impessoalidade. A letra M, que é o terceiro princípio, é o princípio moralidade. A letra P, que é o quarto princípio, é o princípio publicidade. E a letra E, que é o quinto princípio, é o princípio eficiência. Toda a administração pública, das empresas públicas e das instituições públicas seguem esses princípios ou deveriam seguir esses princípios. Mas o que acontece se não seguir esses princípios? O que acontece é que, se a lei nada dispuser, não pode o agente público agir. Todas as vezes que um agente público age sem esses princípios, sem observar esses princípios, ele comete anomalias. Um agente público, ele é um empregado da lei, porque ele só pode funcionar dentro das normas da lei. Nós temos as instituições federais de ensino, que são algumas, e dentre essas nós vamos destacar 2. Universidades federais, institutos federais. Dentro das universidades federais e dos institutos federais, nós temos o reitor ou a reitora. Nos campi, que são as unidades que compõem uma instituição federal de ensino, nós também temos a administração. Nós temos, em um campus, nós temos diretor-geral. Ele ou ela pode ser uma diretora-geral. E nós temos também diretorias em departamento de ensino, como também nós temos diretoria de administração e planejamento. Como também nós temos departamentos, como chefias de departamentos.
Todos esses cargos, eles são remunerados. Cada cargo tem uma gratificação além do salário do cargo de origem desses servidores que ocupam esses cargos de direção, ou os outros demais cargos de função de gratificação. Toda essa gestão é organizada nos princípios que regem a administração pública. Toda essa administração precisa agir com a lei na mão. Qualquer decisão a ser tomada por um gestor, seja um diretor ou diretora, seja um reitor ou reitora, seja de uma universidade federal, seja de um instituto federal, ou seja de outras instituições públicas, toda essa decisão precisa estar embasada nos princípios que regem a administração pública. Os princípios que regem a administração pública, conforme já dissemos, e vamos precisar repetir algumas vezes, porque o tema de hoje são os princípios que regem a administração pública. O primeiro princípio é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Existem outros diversos princípios, porém, todos os demais princípios estarão dentro desses 5 principais princípios. Por exemplo, existe um princípio chamado princípio da economicidade. Existe outro que é princípio da razoabilidade. Então, esses dois princípios, economicidade e razoabilidade, estão dentro do princípio legalidade. Por quê? O princípio da legalidade faz com que um agente público analise a lei e o dispositivo de lei para saber se a sua decisão está sendo aceita dentro dessa organização que é a instituição pública. Porque todas as decisões tomadas por um diretor ou diretora, por um reitor ou reitora, tem que estar embasada dentro desses 5 princípios constitucionais. É preciso saber se a decisão dessa autoridade pública, se ela tem interesse público. Se a sua decisão não tiver interesse público, a sua decisão ela é uma decisão anômala, uma decisão nula, que será e deverá ser corrigida através de representações junto ao Ministério Público Federal. Neste caso, porque as 2 instituições que nós estamos trabalhando este tema são instituições federais. Mas, se a instituição pública for uma instituição estadual, então as representações junto ao Ministério Público Estadual. As representações, elas são feitas com pessoas que vão representar a cidadania como um autêntico fiscal das decisões administrativas que são nulas por serem anômalas, uma anomalia, dirige-se ao Ministério Público Federal e lá terá o atendimento para que a pessoa possa entregar seu documento ou possa gerar um documento ali naquele momento. Essas representações, elas serão transformadas em ação civil pública ou inquérito civil público. O agente público, quando ele está
dirigindo uma dessas instituições, ele tem o compromisso firmado com a lei de não misturar a pessoalidade com o interesse público. Um dos 5 princípios chama-se princípio da impessoalidade. Os diretores e os reitores, diretoras ou reitoras, não pode tomar decisões que saia da sua vontade. As decisões precisam estar no interesse público. Todas as vezes que o interesse público é respeitado, esses 5 princípios, eles estão sendo observados e eles estão sendo utilizados pela autoridade pública dentro da responsabilidade pública. Porque todas as vezes que uma decisão ela é tomada por uma dessas autoridades, a partir do momento que um documento é assinado por uma dessas autoridades, esse documento ele passa a ser um instrumento jurídico, passivo de análise jurídica, passivo de questionamentos jurídicos e passivos de observância dos princípios que regem a administração pública. Todas as vezes que uma autoridade pública, uma dessas que nós estamos trabalhando aqui, toma uma decisão, essa decisão precisa ser publicada. Princípio da publicidade. Essa publicação, ela precisa ser divulgada para que os fiscais de plantão, aqueles que zelam pela cidadania, possam acompanhar a decisão pública dentro desses princípios que regem a administração pública. Se uma decisão pública ela for publicada, mas não for dada a publicidade nos sites, na internet, incorre em mais uma anomalia que deve ser corrigida com representações junto ao Ministério Público Federal. Todas as vezes que um cidadão ou uma cidadã entra com uma representação junto ao Ministério Público Federal para corrigir um mal feito dentro dessas instituições federais de ensino, uma ação ela é impetrada. Dependendo da natureza das anomalias nas decisões que não têm interesse público dentro de uma instituição pública, a ação poderá ser uma ação civil pública ou a ação poderá ser um inquérito civil público. Vai depender da anomalia. Se for do Código Penal, inquérito civil público. Se não for do Código Penal, uma ação civil pública. Quando essa ação ela é instaurada, todos os nomes de pessoas que aparecem nessa denúncia serão chamados pelo Ministério Público, por um procurador federal, serão intimados para responderem à denúncia que está ali sendo apresentada. Todos aqueles nomes que estão dentro desta representação civil pública ou inquérito civil público terão um prazo para criarem, construírem uma defesa para provarem que a denúncia ela não é legítima. Se for provado que a denúncia ela não é legítima, então o Procurador Federal no Ministério Público Federal
irá entrar com a promoção de arquivamento desta denúncia. Antes de arquivar a denúncia, aquele que é autor da denúncia recebe em sua casa uma visita de um oficial de justiça entregando o documento com a proposta de arquivamento do processo, recebendo um prazo para entrar com recurso e apresentar mais provas. Impugnando essa inclinação de arquivamento, o procurador federal recebe e o processo de arquivamento sobe para a corregedoria. E na corregedoria é feita a análise com a impugnação, para que o processo mantenha o arquivamento ou para que o processo mantenha a investigação. Estamos tratando deste tema, aproveitando também que no nosso canal nós temos um tema que nós gravamos que fala sobre princípios. Se você que está nos assistindo este tema fizer uma pesquisa nesse tema que já está no canal, esse tema que tem um título lá como princípios, ele vai explicar o que são princípios. Hoje nós estamos tratando dos princípios que regem a administração pública. E o vídeo que nós estamos indicando, que está no canal, ele fala sobre o que é princípios, ou o que são princípios. Dentro de toda essa expectativa de funcionamento da ordem pública, dentro da Constituição Federal, toda e qualquer norma que faz o funcionamento de uma instituição pública, seja ela instituição de ensino ou não, precisa convergir com a Constituição Federal. Todas as normas precisam convergir. Se alguma norma escrita ou alguma resolução dentro dessas instituições forem escritas e que, de certa forma, venha a ferir a Constituição Federal, não convergindo com a Constituição Federal, elas são nulas, bastando uma representação junto ao Ministério Público Federal e todas as correções serão feitas com zelo e com princípio constitucional. O primeiro princípio do nosso tema é legalidade. Já falamos que a autoridade pública deve agir com os artigos em lei, com os incisos, com a norma constitucional. A segunda é impessoalidade. Já falamos que a autoridade pública não pode colocar, projetar a sua vontade em detrimento da vontade da lei. Se a sua vontade é a vontade da lei, ótimo. A administração pública, ela está agindo conforme os princípios constitucionais. Mas se a sua vontade é algo de que não dispõe na instituição, então a sua vontade precisa ser corrigida, porque o administrador, ou seja, o diretor, ou seja, o reitor, eles ou elas precisam agir na forma da lei. Eles precisam trabalhar com o que a instituição tem e não com o que eles gostariam que a instituição tivesse. O terceiro princípio é o princípio moralidade. Se uma ação for tomada por um desses agentes públicos e que seja imoral, essa ação ela é nula, porque é uma anomalia. Os atos públicos
precisam serem morais. O quarto princípio é o princípio publicidade. É preciso dar a publicidade de todos os atos públicos. Nós temos uma imprensa nacional onde tudo é publicado. E depois dessa publicação nacional, é preciso correr nos sites, em toda a distribuição, em todo o canal da instituição, onde essa decisão pública ela foi tomada e um documento foi assinado. Porque toda vez que uma autoridade pública assina um documento público, esse documento passa a ser um instrumento jurídico passivo de análise de correções. E o quinto e último princípio do nosso tema é o princípio eficiência. Todos esses atos públicos, de todos esses demais princípios, esses outros 4 princípios, esses atos precisam ser ou serem eficientes. Se eles não forem eficientes, põe em anulação todas as decisões dessas autoridades públicas. Nós te agradecemos por ter estado conosco até este momento. Ficamos por aqui. Esse tema é um tema que requer outros vídeos. Traremos no futuro outras análises. Dentro desses princípios, traremos a prática, traremos um exemplo e faremos aplicações. Hoje nós ficamos por aqui, solicitando mais uma vez que, se você não for inscrito, se inscreva. Publique ou compartilhe nossos vídeos. Deixe seu like e faça seus comentários em nosso canal. Estamos prontos para recebê-los dentro do seu pensamento. Faremos análises e construiremos novos temas, trazendo para vocês novas aplicações de novos temas. Obrigado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.